Olá, está no ar mais um NuclearCast, o seu canal sobre o setor nuclear no Brasil. Eu sou Emanuele Bordalo e apresento esta temporada a convite da ABEDAN, Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares. Hoje eu tenho o prazer de receber no nosso estúdio a Ana Célia Sobreira, CEO da Acert Nuclear. Como vai, Ana Célia? Tudo bom? Olá, vou bem, Emanuele, e você? Tudo em paz? Tudo certo, um prazer te Ótimo. receber aqui. Muito obrigada. Ana, para quem não está familiarizado com esse tema, né? O que é exatamente a medicina nuclear e como ela já faz parte da nossa vida sem que a gente perceba? Emanuele, a medicina nuclear, ela nasceu como uma tecnologia para diagnóstico e hoje ela já está entrando na área da terapia também. É uma coisa fantástica, é uma injeção de um radioisótopo, que é um material radioativo, no paciente, e esse radioisótopo se aloja no órgão, ou na área que se quer estudar, né, o médico quer estudar, e é adquirida uma imagem através de equipamentos próprios, que pode ser uma câmara de cintilação chamada SPECT ou de um PET. Então, aquele material radioativo alojado no órgão que se quer estudar emite radiação e esse equipamento detecta essa radiação que se transforma numa imagem. É muito diferente, por exemplo, de um raio-x, de uma tomografia ou de uma ressonância, que a radiação vem de fora do equipamento e, aspas, atravessa o paciente. Na medicina nuclear, não. O material radioativo, a radiação é injetada no paciente, a imagem é de dentro para fora. Então, nós falamos que é uma imagem sistêmica do sistema do paciente. Você faz um raio-x de um indivíduo morto e você enxerga esqueleto, tal. Na medicina nuclear, o paciente necessariamente tem que estar vivo, porque injeta na veia, então o material radioativo vai para o órgão que se quer estudar. É fantástico. E no começo era só diagnóstico, hoje também tem uns processos de terapia maravilhosos, quando põe o material radioativo na veia do paciente, numa dose, vamos chamar um pouquinho mais alta, e esse material, ele mata metástase ou mata tumores. Então, na terapia, realmente é um grande avanço, é um enorme avanço. Nossa, com certeza, incrível. E quais são as precauções tomadas para que esse material não cause nenhum dano ao organismo do paciente? As doses são pré-estabelecidas através já de estudos de muitos anos na área da física, da radiofarmácia. Então são doses controladas, muito controladas, e algumas doses, para você ter ideia, tem menos radiação do que você fazer uma radiografia planar dos dentes, entendeu? É muito pouca radiação. Exceção de quando se faz uma terapia de tireoide, quando se usa o iodo 131, esse é um material que entra uma dose, vamos chamar uma dose maior de radiação. Então o paciente ele não fica isolado, mas ele fica controlado na casa. Recomenda-se que o paciente use somente alguns talheres, alguns copos aí por 2, 3 dias e depois está liberado também. Perfeito. E o Brasil ele tem estrutura e capacidade técnica hoje para avançar ainda mais nessa área de medicina nuclear. Você mencionou que é uma tecnologia super avançada. Os custos são muito altos. Como é que é em relação a isso, pensando na estrutura Brasil? O Brasil hoje, a gente estima que está aí alguns anos atrasado em relação à Europa, aos Estados Unidos. Não por falta de capacidade profissional. Os profissionais brasileiros são excelentes mesmo, com todos com uma formação externa e tal. O grande problema no Brasil sempre foi a distribuição do material radioativo, porque só o Estado havia um monopólio do Estado na produção do material radioativo.
Então, empresas privadas não podiam trazer ou produzir. Houve, alguns anos atrás, a flexibilização desse monopólio. As empresas podem produzir, podem importar e distribuir. Mas o que acontece? O Estado, quando ele produziu ou fracionou e distribuiu, ele nunca pagou impostos. E nunca pagou, por exemplo, o custo da instalação, né, da produção. E uma empresa privada, ela paga todos os impostos, todos os registros na Anvisa, todas as licenças na Comissão Nacional de Energia Nuclear. Uma empresa privada, ela tem que pagar os custos da instalação que ela tem, né? Prédio, funcionários, tal. E o Estado nunca pagou, né? Então, ele importava por 10, vendia por 15 e acabou. Hoje, a empresa privada tem enorme dificuldade em vender os seus produtos, porque a própria medicina nuclear do Brasil foi estruturada naqueles valores muito baixos que o Estado provia. E hoje o mercado privado tem dificuldade, porque não consegue chegar a valores baixos. Mas aí estamos num processo de modificação. Profissionais, nós temos muitos e excelentes. Hoje em dia, então, procedimentos desse tipo, eles são mais inacessíveis, pensando no custo financeiro? O custo financeiro é importante. Por exemplo, tem um material radioativo que se chama lutécio, né? O lutécio não é produzido no Brasil, não temos aí equipamentos, reatores, ciclotrons para produzir todos os materiais radioativos que tem na Europa e nos Estados Unidos. Então é feita uma importação. Né? Essa importação já aumenta o custo, né? Porque frete, impostos, seguro, tudo isso. Então tem alguns serviços de medicina nuclear que fazem a importação desse material. Mas o custo sai altíssimo, altíssimo. Então, nesse momento é uma coisa muito, é um produto, é um tratamento muito eletivo ainda, infelizmente. A maior parte de pacientes, eles vêm através do SUS que não tem acesso a essa tecnologia. É uma judiação, porque quando você vê uma terapia usando lutécio ou usando actínio, um paciente que teve um câncer de próstata, uma recidiva, ele tem inúmeras metástases ósseas, inúmeras, né? Esse paciente ou vai para a radioterapia ou para a quimioterapia, com efeitos secundários terríveis também. Então, é um paciente que acaba tomando remédio só paliativo para dor. No uso do lutécio, no uso do actínio, vai matando as metástases. E o paciente começa a ter em 3, 4, 5, 6 meses, no máximo, uma vida muito mais confortável, né? Sem dores e qualidade de vida excepcionalmente melhor. E é uma pena, quando eu vejo assim, imagens que eu depois posso passar para vocês, nós falamos, olha, o paciente ficou limpo, ele não tem metástases mais, né? Como os nossos pacientes não podem ter acesso a isso? É revoltante mesmo. Não, com certeza. E a metástase também é um estágio, né, que muitas pessoas já consideram o fim. Exatamente. Então, tem uma esperança nesse sentido. O Brasil está com várias iniciativas em desenvolvimento, né, que ainda não foram construídas nessa área nuclear, como o reator multipropósito. Quais iniciativas que a senhora vislumbra como uma possibilidade de baratear, talvez daqui a alguns anos, o custo desses... Vai baratear o custo, porque a medicina, a saúde é cara, de uma forma geral, ela é cara. Se o paciente privado não paga, todos os demais pacientes, o Estado vai pagar, o governo vai pagar. E a saúde é cara, a manutenção. Hoje, ainda mais com esse desenvolvimento de tecnologia, equipamentos muito sofisticados, maravilhosos, softwares incríveis, né? Então, tudo isso é um custo muito alto. Eu acho difícil baratear
o que é medicina nuclear hoje. O que precisa é ter um acesso maior. O reator multipropósito é um projeto que já tem 15 anos, o que é um absurdo. É um absurdo, né? Para ele ficar pronto, operacional, 6 anos, daqui a 6 anos, se todos os dias uma ação positiva acontecer no sentido desse reator Com ficar sorte, pronto. 6 anos, Exatamente. né? Uma dificuldade que eu não tenho dúvida que vai ser encontrada no Brasil são profissionais para operar reatores, né? Para você ter uma ideia, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é um grande celeiro de especialistas, eles estão aí com uma estrutura de RH baixíssima, baixíssima. Então, eu vi uma palestra agora há pouco, o laboratório LAPOC, que é em Poços de Caldas, da CENEM. Eles tinham 59 funcionários, eles estão com 26 hoje, sem nenhuma chance de repor. Então, imagina quanto conhecimento na cabeça desses funcionários que vão embora. Então, o Brasil, para operar um reator multipropósito que vai produzir material radioativo para uso em medicina nuclear, eu acredito ser muito difícil. Em 6 anos ele está operacional. Então, eu não vejo nesse momento nenhuma saída para baratear a medicina nuclear. Infelizmente, eu não vejo. Entendi. E quando a gente fala de logística, né? Muita gente nem imagina o desafio que é trazer esse material radioativo com segurança, né? E no tempo certo, no lugar certo. Como essa engrenagem toda, logística, funciona na prática? Muito complexa, muito complexa. Para quem está acostumado, e eu sempre fiz transporte de material radioativo, material nuclear, eu falo, é fácil. Não, é complexo, extremamente complexo. Então, vamos dizer, o material radioativo, vamos nos deter na medicina nuclear. Os diversos materiais radioativos que são utilizados na medicina nuclear, eles têm um tempo de vida muito curto. Então, mas cada material tem o seu tempo de vida, que é chamado tecnicamente de meia-vida física ou decaimento do material. Então, vamos pensar, o fluordeoxiglicose, que é produzido no ciclotron, ele tem, vou arredondar números aqui, 60 minutos de validade. A cada 60 minutos, ele decai pela metade. E dá mais 60 minutos pela metade. Então, uma dose de um flúor produzido no ciclotron aqui no Rio de Janeiro, né, até ele chegar na Bahia ou em Recife, estou inventando também cenários. Tempo de voo, todo o material radioativo tem que chegar na companhia aérea com 2 horas de antecedência. Então, quantos decaimentos precisa pré-colocar naquela dose para chegar no destino com tanto que precisa para ser injetado no paciente? Então, essa logística é muito complexa. Companhia aérea, eles precisam que o material radioativo ou qualquer carga, estou falando do material, mas qualquer carga, chegue na companhia aérea com 2 horas de antecedência. Mas como eles são enjoados, porque... Não, é também muito técnico, porque na medida que eles vão recebendo a carga, eles fazem um balanceamento do avião. Porque se põe muita carga atrás, a hora que tira lá na frente, o avião empina. Eu já vi fotos disso aí, é uma loucura. Então, você usar o transporte aéreo é complexo, o transporte terrestre é complexo. Então, você tem que ter uma agenda muito bem formada e você tem que ter uma relação muito próxima de toda a parte da logística, que com a companhia aérea você tem que conversar, você tem que saber. Quando isso vem do exterior para cá, o que eu costumo fazer? Estou recebendo uma carga de material radioativo, eu vou na Receita Federal, eu vou na Anvisa, no aeroporto, eu vou em todos, olha, tal dia, tantas horas eu vou receber isso, assim, assim, assim.
Então todo mundo fica sabendo, não é surpresa para ninguém. Olha, eu preciso que seja rápido, não é porque eu sou linda, maravilhosa, é porque o material ele vai decaindo, ele vai acabando, entendeu? Então é complexo, mas se faz, né? Muitas pessoas envolvidas. Muita, muita, muita. E o last mile também, nós chamamos no Brasil a ponta. Outro cenário, eu mando um material para Recife. Bom, e do aeroporto de Recife, como vai chegar até a medicina nuclear, até alguma clínica, hospital? E toda essa cadeia tem que ser qualificada e ser autorizada a transportar medicamento e medicamento radioativo. Muita exigência, muita regra, muita norma, mas tudo é possível, mas a gente precisa ter um trabalho assim de divulgação, de treinamento constante. Não, isso, e você está falando só a logística pensando um tempo de avião, né? Ainda mais quando você chega na cidade, tem o trânsito, tem tudo, né? Exatamente. Então, tudo isso tem que ser computado para você saber a dose certa que você vai expedir. É a ginástica. Sim, com certeza. E existe muita controvérsia hoje envolvendo a gestão desse resíduo nuclear, né? Seja pelo longo período de radioatividade, seja pela questão logística complexa. Quais são os principais desafios na hora de dar um destino a esses materiais, pensando também nesse contexto da medicina nuclear que a gente está falando? E como que o setor ele busca contornar isso? São diferentes cenários. Quando você fala em usina nuclear, trabalha-se com material nuclear, né? Urânio, tório e outros materiais radioativos. Esse rejeito ele tem um tratamento muito especial. A Eletronuclear construiu recentemente com uma parceira americana um repositório e tudo isso é muito embalado, muito arrumado, muito controlado. O Brasil tem uma associação com a Argentina, que é a ABAC. Todo esse passivo de rejeito radioativo ele é contabilizado. Então, essa associação conhece quanto tem, como também a Agência Internacional de Energia Atômica. Na medicina nuclear, o rejeito existe, mas ele é menos complexo, porque os materiais têm um decaimento mais rápido quando eles perdem a meia-vida física deles, aí com um potencial de algum harm, como fala, de algum dano ao meio ambiente ou ao ser humano. Então, os rejeitos de material radioativo, eles são controlados dentro da própria clínica, dentro do próprio hospital. Os físicos calculam, se aqui tinha 10 de radioatividade, esse material tem um decaimento de 60 minutos, está inventando, daqui a 60 minutos ele vai ter 5, mais 5, então chega num ponto que ele não tem mais nenhum controle, porque ele não oferece mais nenhum perigo. Então, tem diferentes cenários de como tratar o rejeito do material radioativo. O desafio, na verdade, é o contrário, né? Manter a radioatividade por mais tempo por causa do tratamento. Exatamente. Você percebeu bem, como manter isso daí. Mas na medicina nuclear, existe também o uso de material radioativo na indústria. Tem a gama-grafia, são fontes altíssimas. O que acontece? O fornecedor daquela fonte radioativa para uso em gama-grafia, ele é obrigado a receber a fonte quando ela está decaída, de volta. Então, esse rejeito radioativo nem fica no Brasil, volta para quem exportou. Então, tem um controle muito, muito bom no mundo todo, Você também atua com iniciativas desse reaproveitamento de rejeitos nucleares, certo? Eu tento. Eu tento. E como a economia circular pode ser uma aliada nesse setor? Nós no Brasil também estamos iniciando aí algumas empresas um pouco mais adiantadas, outras menos, porque ainda não é um tema que faz parte da nossa cultura. Nós ainda estamos estudando e analisando.
Então, eu sei de empresas na Bahia que eles têm lá um rejeito radioativo, empresa na área da indústria, eles têm um rejeito, eles estão transformando isso para usar em asfalto. Não totalmente, mas mistura no asfalto e acabou, entendeu? Então, isso faz parte. A gente busca aqui, na medicina nuclear, não tem o que fazer. Então, na economia circular, eu acho que ter um grande aproveitamento de hoje, material radioativo de origem natural, que é a sigla é NORM, N-O-R-M. Esse material, como o que vem da área de óleo e gás, ele tem rádio 226, rádio 228. Um desses dois aí, não sei realmente qual, ele tem uma meia-vida de 3.000 anos, esse decaimento. Bom, então se eu tenho esse material, tenho 10 aqui de radioatividade, só daqui a 3.000 anos ele vai passar a ter 5. Então esse material precisa de controle, embora a radiação seja baixíssima, mas cada vez que você junta um tanto, mais outro tanto, acaba ficando uma coisa... Então busca-se demais nessa área como fazer o aproveitamento desse material de alguma forma. Não temos ainda uma solução, mas estamos aí batalhando. Sim, é interessante porque geralmente esse tema da economia circular ele não é totalmente atrelado a essa questão nuclear, né? Mas já estão sendo pensadas soluções nesse sentido, né? E para encerrar, o que te entusiasma mais quando você pensa no futuro do setor nuclear brasileiro? Nessa área da medicina, eu sou apaixonada. Apaixonada porque eu tenho 40 anos dentro da área de medicina nuclear. Comecei na medicina nuclear. É fantástica a evolução e eu acho que nós estamos batalhando muito para o Brasil chegar lá. Essa terapia com actínio e com lutécio, meu Deus, isso é maravilhoso, é apaixonante, é emocionante você ver os resultados no paciente. Nós precisamos ter isso no Brasil, não tenho dúvida. Então é uma batalha nossa, eu tenho essa perspectiva muito boa de trazer isso, é o sonho. Na área dos reatores que produzem energia, existe uma revolução enorme também no tipo do reator, tamanho do reator, o rejeito que ele produz. Então, existem hoje os small reactors, reatores pequenos, que produzem energia, são reatores que operam, por exemplo, no Amazonas, você tem dificuldade de eletricidade, você põe um reator desse ali sem muita dificuldade, não é verdade, tem complexidade, a logística, tudo. Mas esses pequenos reatores, você pode ter vários em vários pontos onde se necessita de uma energia. Fora que, comprovadamente, a energia nuclear, ela é uma energia limpa. Ela é uma energia limpa. Quando você tem um rejeito, você embala isso e guarda ou vamos reaproveitar em um futuro próximo aí. Não tem poluição do ar, não tem emissão de carbono, essa coisa toda. Então, eu sou apaixonada pela tecnologia nuclear. Tem 50 anos aí de batalha nessa área. Como eu digo sempre, eu vou viver 150 anos. Então, tem muita coisa para estudar, para fazer ainda. Algumas usinas, muitas inovações podem surgir por aí. Não, na área de oncologia, o que já veio aí ao mundo, não ainda no Brasil. Sabe, quando a gente falava câncer não tem tratamento, câncer não tem isso, câncer não sei o quê. Epa, o câncer está sendo vencido, sabe? E a medicina tem um papel importantíssimo nisso. Quando a gente pensa na cura, né? Nossa. Do câncer, você acredita que vai vir pela linha da medicina nuclear? Eu acho que essa é uma boa ferramenta, Se não vai ser totalmente, ela vai ser uma ferramenta fundamental aí, junto com outras especialidades da medicina. Tem muita coisa linda, muita coisa linda. Muito bom ouvir você falar de uma forma tão apaixonada por esse assunto. Eu te agradeço muito pela entrevista, da Célia, por ter arrumado um tempinho aqui para falar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar o quanto a tecnologia nuclear é maravilhosa, incrível, não deve ser temida em hipótese alguma.
Quando eu faço palestras em escolas de nível médio, né? O material radioativo, a bomba explode, fica verdinho. Isso é horrível. Então eu falo para as crianças, os adolescentes, você gosta de açúcar? Ah, claro. É importante na sua vida? É. Como um saco de açúcar. O que vai acontecer? Ah, vai fazer mal. É sal, né? Você consegue viver sem sal? Não, né? Tá bom, então como assim? 300 gramas de sal, ingira, né? Ah, vai fazer mal. A medicina, a radioatividade é a mesma coisa. Tem o jeito certo de trabalhar, a quantidade certa. Tem regras pré-estabelecidas e nenhum perigo. Nem no transporte, nem no uso, porque tudo isso tem uma regra pré-estabelecida. Então não causa acidente, não causa incidente, não mais que qualquer outra tecnologia usada no mundo. Bom, Perfeito, Ana Célia, muito obrigada. Ana, obrigada. Quero agradecer também a nossa audiência que acompanhou até aqui, a toda a equipe da Abedan, que está nos bastidores, garantindo que tudo dê certo aqui no nosso podcast, a gente tenha conversas tão enriquecedoras. Um beijo e até o próximo episódio.